Olá, boa noite. Eu sou a Nívia, psicóloga pedagoga, mãe, quase avó, e aqui é o canal Self Learn. Hoje eu vou falar com vocês, continuando a educação para pais, a jornada da autonomia. Hoje nós vamos falar sobre a chupeta, bico, o paninho e o dedinho, né? É, Bom, em primeiro lugar, assim, a criança, né, mesmo que os pais optem em não dar, por exemplo, a chupeta para a criança, quando bebê, a criança ela vai fazer uso de alguma coisa, de um paninho, né, um cheirinho, é, ela pode usar, chupar o próprio dedo, enfim, mesmo que os pais decidam, não inserir ali a chupeta, a criança pode começar a fazer uso de algum outro objeto ou do próprio dedo. Isso a gente chama, né, a psicologia dá um nome como os objetos transicionais, né? Esses objetos, eles têm uma função na vida da criança, né? Então, assim, a criança, por fazer uso do cheirinho, do paninho, do bico, chupar o dedo, enfim, está relacionado muito às suas necessidades, né? Então, que necessidades são essas? São as necessidades psicoafetivas da fase do seu desenvolvimento. Então, assim, a criança, para aliviar a sua ansiedade, os seus medos, né, as suas angústias, por ficar talvez um período mais tempo sozinha, então ela vai fazer uso desses recursos para aliviar uma tensão, uma ansiedade. E fazendo uso, né, do bico, chupeta, paninho, o bebê, a criança, ela tem uma sensação de prazer, né, de satisfação. Os próprios pais também a criança pode aprender também a fazer uso disso, né? Então, cada vez que a criança chora ou apresenta um comportamento de irritação, né, de desconforto, os pais podem introduzir, dar um paninho, dar um bichinho de pelúcia ou dar a chupeta. Então, a criança aprende então que quando ela está nesse estado de angústia ou se sentindo sozinha, ela tem um recurso, né, para aliviar essas tensões, porque ela aprendeu que isso alivia uma sensação de desconforto que ela está sentindo, né? A questão aqui é quando chega a hora de tirar, né, o bico, o paninho, o bichinho de pelúcia, o travesseirinho, deixar de usar a chupeta, parar de chupar o dedo. Então, cada criança é uma criança. Tem criança que vai fazer isso naturalmente. Ela, conforme ela vai crescendo, né, ela vai explorando mais o ambiente, brincando mais, interagindo com outras crianças, com outras coisas que o mundo oferece, e ela vai fazendo, né, menos uso do bico, da chupeta, enfim, do que ela precisa ali, né, para aliviar algumas tensões. Então, naturalmente, conforme a criança evolui, ela vai usando menos, né? Conforme a criança esteja ali com 6 anos e ainda prefere fazer muito uso, né, de uma forma mais exagerada, geralmente tem que observar o quê? Se essas crianças ficam muito tempo sozinhas, né, assim, longe das pessoas que ela gosta, dos pais, dos irmãos, enfim. Então, ela usa esses recursos como para aliviar, né, alguns sentimentos, alguma tensão e para se sentir confortada com algo que ela gosta e se sinta segura, né? Então, porque ele entra muito na função assim de aliviar a tensão, a ansiedade, aliviar a angústia, né? E também esses desconfortos quando ela se sente sozinha por muito tempo. Então, ele entra muito nessas funções aí, tá? Então, assim, os pais têm que observar isso, né? Se a criança não está muito tempo sozinha, se ela está deixando de fazer outras atividades e recorrendo mais ao paninho, ao bico, à chupeta. Então, isso aí cabe os pais prestarem atenção para que isso seja, né, de uma certa forma corrigido e que ela naturalmente vai tendo menos necessidade de recorrer a esses recursos. Mas se a criança, vamos supor, entra na escola e ainda continua, né, fazendo uso em outros ambientes, essa retirada ela tem que ser bastante cautelosa e os pais têm que saber que isso implica uma mudança um pouco na rotina da criança e também dos pais, né? Porque os pais vão ter que ter mais paciência, vão ter que ir descobrindo junto com a criança como fazer isso, né? Embora a gente dê muitas dicas, conhece, pode dar certo para um, pode não dar certo para outro. Eu, por exemplo, tive meu filho que chupava dedo, né? E
Ele tinha o poder até os 4 anos de idade. Ele não aceitou a chupeta, mas aceitou o dedo. E um procedimento que deu certo com ele, a primeira tentativa que eu fiz deu certo. Eu peguei um livro, né, onde tinha dedos adultos, onde esses dedos, as crianças, o dedo polegar que a criança chupou muito tempo, né, até os 12, 8 anos, ficaram com calos e até deformados. E também a parte do maxilar, enfim. E aí eu mostrei essas fotos para o meu filho com 4 anos, né, que ele visse assim, as consequências, se ele continuasse, né, a fazendo. Foi uma conversa que eu tive com ele num momento assim, bem tranquilo, e foi o suficiente, né? Ele se esforçou muito, ele ficou com muito medo daquilo, ele ficou assim preocupado e ele deixou, né? Ele conseguiu, a gente conseguiu só com essa tentativa de mostrar as fotos, então, das consequências. Mas para algumas crianças isso não é suficiente, né? Então vai ter que ter mais paciência, vai ter que usar outros jeitos, né? É bom os pais conversarem com outros pais, como fizeram, pedir uma oração para o pediatra, enfim, para ir sabendo e também observando, lendo o seu filho, né? Ver as horas que ele está fazendo uso disso e ir substituindo, né? Por mais com companhia, colocar a criança para brincar com outra criança, enfim. E também ver ali se não criou também uma dependência, né, afetiva com esses objetos aí, né, que a gente chama objetos transicionais. Então, cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada família é uma família, né? Então, pelo mesmo motivo que os pais talvez introduziram o paninho, o bichinho, a chupeta, pelos mesmos motivos, eles também vão ter a dificuldade ali para tirar. Por exemplo, se era quando a criança chorava muito, quando a criança estava muito desconfortável, né? Então, do jeito que começou, geralmente é o jeito também que vai se retirar, né? Se foi por esses motivos. Fica mais fácil de saber. Isso está relacionado à biografia, né, da criança e o seu desenvolvimento psicoafetivo. Então, é sempre importante, assim, né? Ler o filho, ler as situações que ele está recorrendo mais a isso, né? Se é mais de noite, se é quando ele está sozinho, se é quando ele chora. E os pais, tem alguns pais também que, por exemplo, mesmo quando as crianças deixam, né, de usar paninho, bico, essas coisinhas, pode ser que elas regridem, né, em algumas fases do desenvolvimento. Isso é normal. Às vezes o desenvolvimento emocional ele é diferente do desenvolvimento físico. O físico ele é contínuo e a gente percebe. O emocional não, ele é um desenvolvimento, né, um processo interno e nem sempre ele avança, né, nessa questão aí. Na verdade, como se fosse um gráfico, né, que sobe. O emocional não, às vezes ele vai para frente, ele desenvolve, às vezes ele precisa recuar. Então ele não tem, e isso faz parte do desenvolvimento humano, né? Às vezes é necessário e também é benéfico que faça um retorno emocional, onde a pessoa se sente num estágio mais seguro para depois avançar, né? Então pode acontecer que tenha, né, depois que a criança já deixou, de ela voltar a pedir, buscar o paninho, não tem problema, deixa a criança usar. E isso pode acontecer porque nasce um irmãozinho, acontece uma viagem muito longa, a criança fica afastada da casa, dos pais, né, quando os pais precisam viajar, e a criança então lembra e recorre a isso aí, né, tem uma memória emocional. Não tem problema, pode deixar a criança recorrer, porque logo depois ela resolve essa questão de novo aí, tá? Então, assim, é muita paciência, né, e lidar. Tem alguns pais que acham, né, assim, também é bonitinho, né, ver a criança com seu cheirinho, com seu biquinho, com aquela carinha de satisfeito, né? Então, tem pais que podem prolongar isso aí até por uma questão deles, na verdade, são momentos muito, muito bonitos, né, de ver os filhos tranquilos e tal. As meninas, por exemplo, que são mais sentimentais, né, elas, na verdade, elas protegem os paninhos delas de tempestade. Vai chover, então elas escondem os bichinhos de pelúcia, protege o bico, né? Por que faz isso, né? Do monstro, né? Ou de uma coisa, porque quando ela se sente em perigo, a tendência dela é proteger, né, esses objetos, porque ainda também, até ali os 3, 4 anos, isso é uma extensão dela, né?
Então, assim, então, quando ela está protegendo isso, na verdade, ela também está se protegendo, né? Então, é bem comum ver, né? Ah, eu vou proteger meus bichinhos de pelúcia, ela vai lá, guarda, cobre com cobertinha, né? E tem todo um cuidado com aquilo ali. Na verdade, ela está cuidando dela própria, né? Isso é bom também, quando se vê isso não é negativo, né? Porque a criança, ela é uma extensão, na verdade, só uma extensão dela, né? Também. E isso não pode ser retirado repentinamente, né? Porque ela vai ter que ir lidando com isso aos poucos, e isso vai acontecendo naturalmente, né? Então, assim, ó, cada família é uma família, cada criança é uma criança, os motivos dela começar a usar, os motivos dos pais terem introduzido, o que faz ela recorrer mais, né? São tudo pontos importantes de analisar na hora de tirar. Mas, com certeza, né, até ali a fase adulta, isso é um problema que é naturalmente resolvido na vida da criança. Os pais não precisam ficar muito angustiados, muito ansiosos também com isso, porque pode ainda aumentar ainda mais a ansiedade e fazer com que a criança recorra mais ainda ao seu paninho, ao seu cheirinho e aos seus cobertorzinhos, né? Enfim, o que ela resolveu ali usar. Mas é isso aí, pais, né? Fiquem bem tranquilos e com tudo, com muita paciência, com muito amor, tudo sempre é resolvido, ok? Então até o nosso próximo encontro e tchau, tchau para vocês.